Alô, meu nome é Marta, bem-vindos ao Pages, mais especificamente aqui ao Além dos Livros. Para quem estiver a ver o episódio, provavelmente já repararam que alguma coisa está diferente. Para quem estiver a ouvir, estamos a fazer este episódio à distância, porque eu queria muito trazer esta convidada, mas algumas coisas pelo meio aconteceram e, portanto, ele teve que ser gravado à distância. E a convidada que eu tenho hoje para vocês é então a Marta Santos. Alô, Marta! Alô, obrigada pelo convite. Nós estamos, para Obrigada quem está a ver, nós estamos bem cozies. Nós estamos, tranquilas, isto é uma conversa. Peguem num chá, nós estamos mesmo confortáveis. Somos a vossa companhia. É assim, para quem estiver a ver e a ouvir o episódio mal ele saia, vai ser tipo segunda-feira de manhã. Para sermos realistas, porque aqui trabalhamos com a realidade, já é segunda-feira, são 6h30 quase. Portanto, somos a vossa companhia de fim de dia, talvez. Exato, exatamente. Portanto, eu queria mesmo muito fazer este episódio contigo, porque gostava também de trazer, pronto, não sei se tens acompanhado, mas já fiz alguns episódios com autores, já fiz episódios com pessoas que trabalham no mercado editorial, fazia-me todo o sentido também trazer criadores de conteúdo. E, portanto, Marta, pensei quem em não algumas pessoas. é totó, obviamente. É verdade, eu concordo. Querem as vossas notícias sobre o mercado editorial? É no Além dos Livros. Pois claro, obviamente. E, portanto, eu pensei logo em algumas pessoas. Tu foste uma das primeiras e, portanto, fico mesmo muito feliz que estejas aqui. O episódio 2 vai ser engraçado porque são duas Martas, criadoras de conteúdo literário, a falarem sobre livros. Sim, vai ser intenso. Isto, Marta, epá, olha. Tudo para dar certo. Mas obrigada, estou muito feliz por estar aqui. Também estou muito feliz por passar o meu fim de tarde contigo. Olha, eu queria muito perguntar-te, porque eu quando te conheci já foi assim em contexto de trabalho. Portanto, a tua página já tinha passado aquela rampa de lançamento, já estavas organizada, vá. E, portanto, já tinhas a tua página de certa forma estabelecida. Portanto, a minha curiosidade puxa-me um bocadinho para trás, que é, tu sempre foste leitora? Sempre, desde pequenina. Eu costumo dizer que eu já lia e não sabia ler, porque eu sempre fui muito de os meus pais contarem-me histórias, depois eu decorava os livros, tipo, a minha mãe se enganava, eu dizia, a história não é assim. Portanto, estás aí a dizer alguma coisa mal. Mas sim, eu sempre gostei de livros, eu sempre vibrei com bibliotecas, livrarias, eu só queria estar à volta de livros e sempre fez parte da minha vida. Isso é tão fofo. E o que é que depois te fez querer ir para as redes sociais falar sobre livros? Foi uma coisa muito aleatória, porque eu sempre gostei de redes sociais e eu tenho formação em jornalismo e comunicação, e quando fui para jornalismo eu não queria redes sociais porque sentia que já era uma coisa que eu estava confortável, então queria uma coisa diferente, mas por obra do universo, pelos editores e assim, colocaram-me nas redes sociais na altura na CNN Portugal e foi a melhor decisão de sempre, ainda bem que eles fizeram isso, porque é a minha praia, tipo, eu adoro redes sociais. E depois na altura eu fazia CNN Portugal, mais futebol, TVI, e sentia que sim, eu amo jornalismo e adoro gerir redes sociais e notícias para redes sociais, Sim. mas preciso também do meu lado criativo, eu sempre quis ter uma profissão criativa. E então, foi um dia mesmo aleatório, olha, vou só criar vídeos, e por acaso foi de livros, foi num dia, eu lembro-me que na altura foi depois da minha primeira ida à Feira do Livro de Lisboa, tipo de sempre, eu nunca tinha ido, e eu comprei imensos livros e pensei, eu vou só fazer tipo um vídeo, um haulzinho. E pronto, e a partir daí comecei muito esporadicamente, depois comecei, ok, eu gosto imenso disto, isto está-me a fazer bem a nível mental para também ligar ao meu trabalho, então vou só fazer isto, pronto, gravar o máximo que conseguir, mas nunca imaginei que crescesse. Eu por acaso ia perguntar-te isso, que eu acho que nunca te cheguei a perguntar, que é, eu sei que tu não és de Lisboa, mas que estás a morar em Lisboa neste momento. Esperemos nós que se calhar não durante muito mais tempo, não é? Se a tua empreitada correr bem. Sim. Mas tu foste para lá estudar? Eu estudei em Coimbra, portanto eu sou de Aveiro, a minha universidade foi em Coimbra e depois eu fiz uma pós-graduação em Lisboa e tive estágio então na Média Capital, Ok. que é o grupo da TVI, da CNN Portugal, e fui contratada.
Portanto, foi graças a isso, porque e Lisboa, ou seja, eu sabia que provavelmente teria que vir parar a Lisboa, mas nunca foi o meu plano. Aliás, sempre preferi o Porto, sempre preferi mais as cidades. Quem não? Não é? As cidades de cima, como é óbvio. Não, mas a minha pergunta era porque tinhas dito que nunca tinhas ido à Feira do Livro. Não, E não, portanto era por nunca. causa disso. Quando é que foste parar a Lisboa? Foi por causa então da Sim, pós-graduação e do foi estágio. por causa disso E, e e visitei começaste a a Feira do Livro. fazer. Fizeste muito bem. E começaste a fazer conteúdo sobre livros por causa dessa ida à Feira do Livro. Por causa disso, ou seja, obviamente que quando era mais nova já tinha tentado fazer conteúdos, pronto, ai de beleza, ai Há toda a isto. gente que tem. Há toda uma fase que todas nós passamos. Sim, publicar, mas nunca foi algo sério, nunca foi algo que eu sentisse mesmo paixão. Com os livros foi diferente e sentia que também não havia muita gente a falar do tema, pelo menos que eu seguisse. Então foi juntar o útil Sim, ao agradável. exato. E portanto tem estado a correr bem. E entretanto já se passou algum tempinho, certo? Há quanto tempo é que tu criaste a página? Eu vou fazer 3 anos em junho, mais ou Três menos. anos, já, socorro. Mais coisa, menos coisa, acho eu. É engraçado porque às vezes eu tenho uma grande dificuldade na percepção do tempo. Portanto, parece-me que eu te conheço há tão mais tempo do que 3 anos. Mas ao mesmo Juro. tempo, tipo, 3 anos já é uma boa quantidade de tempo para se estar a fazer um projeto, portanto, yeah. Sim, E é mas engraçado parece porque que foi. É estranho porque parece que foi há mais tempo, mas ao mesmo tempo parece que foi há pouquíssimo tempo. é isso, não sei, eu tenho sentido muito essa percepção estranha do tempo em relação a muita coisa na minha vida. Portanto, é exatamente isso. Parece que te conheço há muito mais tempo do que aquilo que realmente conheço. Ao mesmo tempo, parece que foi ontem. Sim, é E, isso. eh, e é engraçado porque a tua página surgiu numa altura ali em que se deu o boom do TikTok e do BookTok. Portanto, eu também gostava de perguntar se achas que esse boom do BookTok afetou a maneira como tu vias os conteúdos e criavas os conteúdos, se afetou aquilo que lias. Hum, eu acredito que sim, ou seja, eu sempre consumi mais criadores de conteúdo estrangeiros, portanto, eu também não Sim, tinha muita noção dos criadores de conteúdos em Portugal, principalmente nesse nicho. Mas sei que eu tive um boom grande, não só pela minha consistência e pelo meu trabalho, mas também por uma questão de sorte, ou seja, muita gente começou a consumir esse tipo de conteúdo, começou a interagir, começaram a criar mais contas, a estar mais ativos. Não acho que tenha mudado a minha forma de ler, acho que sim, muda um bocadinho a forma como eu encaro os conteúdos e como eu encaro as pessoas. Porque as redes sociais são um espaço que, apesar de serem super positivas, é sempre preciso nós encararmos com uma certa consciência, com um certo sentido crítico, tudo o que nós fazemos, o que nós publicamos, o tipo de pessoas, como é que aquelas pessoas trabalham, claro. se nós nos identificamos, se não nos identificamos. E acho que nos livros é um bocadinho mais difícil eu agora ir a livrarias e se calhar não saber que livros é que estão lá, o que afeta sempre um bocadinho, apesar de eu adorar ir um bocadinho à descoberta também, de vez em quando, e não me seguir só pelos novos lançamentos ou pelo que está na moda, o que às vezes também afeta os meus números, mas, mas maioritariamente acho que mudou muito o meu foco no meu tipo de conteúdos, ou seja, começou a crescer, começou a aparecer muita gente e eu tive que parar de meio que me comparar ou meio que olhar muito para o lado, tive que criar o meu caminho e focar-me em mim. Mas é engraçado que agora mencionas a parte de quando vais para livros que não são tão mainstream, acabas por ver que te afeta nos números. Mas Sim, sentes que é uma diferença. Como é que vês essa diferença? ou seja, eu sei que as pessoas que estão a crescer mais do que eu, ou mais do que outras pessoas, falam de livros que toda a gente está a falar, ou falam de temas que toda a gente gosta, mantêm-se numa linha muito estanque de agradar, o que não é mau, e pode ser mesmo o gosto da pessoa, e a pessoa está tudo bem com isso, mas se fugirmos um bocadinho ao que está na moda, ou se fugirmos um bocadinho aos temas ou às opiniões que a maior parte das pessoas tem, sem dúvida que afeta os números, ou pelo menos estanca um bocadinho o crescimento. Eu por Hum, acaso sinto tanta pena com isso, porque nós conhecemos pessoas incríveis da comunidade e que são absolutamente fofos e queridos e fazem conteúdo incrível e têm um gosto literário tão interessante, mas exatamente por ser às vezes focarem-se em nichos, sinto que às vezes as pessoas não têm o tal reconhecimento que acho que mereciam. E sim, portanto,
pessoas, há imensos criadores incríveis que falam, por exemplo, de clássicos ou que falam sobre um bocadinho de temas mais complexos, que não têm o devido reconhecimento, ou pelo menos o reconhecimento que eu acho que deveriam ter. Mais uma vez, não acho que é negativo as pessoas terem números melhores ou terem mais alcance por falarem das coisas que toda a gente gosta, porque se elas também Exato. gostam disso, Porque se elas também gostam, até vão acabar por encontrar. O objetivo de nós nos virarmos para as redes sociais é encontrarmos uma comunidade. Portanto, se claro. realmente gostamos dos livros que toda a gente está a gostar, ainda melhor para nós. Vamos ter uma maior pool, não é? Uma maior Sim, e exato. abrangente seleção. O que eu acho é que é tão bom, e como comunidade literária, eu vou sempre falar disto, e muita gente não vai gostar de parar um bocadinho para pensar, mas é tão bom nós fazermos isso, nós pararmos para pensar com sentido crítico, o que é que estamos a ler, que criadores de conteúdos é que estamos a apoiar, a consumir, tanto nos livros como na moda, na beleza, acho que é muito bom pararmos um bocadinho, e obviamente cada um segue o seu caminho, e as redes sociais são incríveis para criar comunidade, como disseste, e trazem tanta coisa boa, mas se eu estivesse preocupada sempre em ter os melhores números ou em alcançar esse tipo de, pronto, mais alcance, mais views, mais gostos, se calhar não era tão fiel a mim mesma. E acho que isso Claro. também não é correto. Eu sou muito apologista de, a longo prazo, a estratégia que funciona melhor é seres tu própria. Sem Portanto, dúvida. também não adianta seguir a manada se não te identificas. Aliás, há uns tempos estava a falar também com amigos sobre isso, que eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram e perguntei o que é que as pessoas queriam ver mais no meu perfil. E as pessoas, super bem intencionadas, porque me queriam ajudar, deixaram-me algumas sugestões. E eu, depois a ler as respostas, apercebi-me que realmente só me identificava com uma ou outra sugestão e que as restantes foram excelentes respostas, mas eram respostas um bocadinho genéricas e com as quais eu não me identificava. E portanto eu realmente fiquei, se calhar, porque é que estou a perguntar às pessoas o que é que elas querem ver e não estou a perguntar-me a mim próprio o que é que eu quero mostrar. Sim, sem dúvida, porque imagina, eu como estratega e gestora de redes sociais vou sempre querer saber o que é que as pessoas querem ver e vou sempre pensar também de forma analítica do que eu sei o que é que resulta, eu sei o que é que não resulta, mas a criação de conteúdos é uma coisa, e eu ser a marca, ou seja, a pessoa ter a sua própria marca é outra, e eu acho que as duas podem existir ou coexistir, então é essencial nós sabermos sim os números e querermos crescer e estarmos a par das tendências, mas mantermos a nossa identidade e mantermos a nossa marca, porque também é isso que nos Uhum. destaca. Portanto, é bastante engraçado porque não sei se é porque esta entrevista foi então tão bem detalhada que chegaste lá ao ponto sem eu precisar de fazer a pergunta, ou se é só o bom timing. Mas a pergunta que eu tinha a seguir para ti era exatamente que nós já falamos anteriormente, até foi naquela questão em que estava na dúvida se havia de manter tudo no meu Bookstagram ou não, e portanto nós as duas conversamos sobre isso e disseste que eras muito apologista de tu és a marca e portanto manter tudo no mesmo sítio, por isso é que não separas o teu pessoal do teu dos livros. Sim. Pronto, a minha pergunta era mais nesse sentido de porque é que achavas isso e como é que isso funcionava, porque depois começaste a introduzir conteúdo, começaste por falar sobre livros, mas depois estou agora a lembrar-me de alguns conteúdos que fizeste, chegaste a fazer conteúdos sobre notícias, agora estás a partilhar a tua procura por casa, já chegaste a fazer conteúdos relacionados com moda. Uhum. Sim, ou seja, eu acho que, pelo menos pessoalmente, como consumidora, eu gosto de seguir pessoas em que todas elas são a marca. Ou seja, eu posso segui-las por um determinado aspecto e por um tema em específico, mas sempre que nós criamos não é ser fãs, mas quando seguimos uma pessoa há tanto tempo, nós ficamos curiosas para o resto da vida da pessoa. E sim, o meu nicho e o meu tipo de conteúdos é livros, mas quando eu estava no jornalismo tinha também outras coisas interessantes para comunicar. Agora que estou na minha busca de interminável de casa ou terreno ou construção, olhem, Estás a acompanhem, fazer serviço público. porque nem eu sei o que é que vai ser, se vai ser uma casa, se vai ser um apartamento, se vai ser um terreno, o que é que vai ser, I don't know. Um Mas galinheiro, como disseste no vídeo. um galinheiro, ou o que seja. Eu acho que pode ser interessante e acho que também alcançamos públicos diferentes, porque um dos meus grandes objetivos é, sem dúvida, promover a leitura. E eu sei que ter outros conteúdos que chamam a atenção pessoas completamente diferentes, as pessoas até podem dizer: Ah, ok, olha, só gostei deste vídeo e não gosto dos outros, ou até podem pensar: Ah, olha,
criador de conteúdo de leitura, não sabia que isto existia. Pronto, ou seja, acho que é uma panóplia e as pessoas também. Eu não sou grande de todo, o nosso nicho é pequeno, eu considero uma influencer comparado com tantos outros que existem, apesar de ser, entre aspas, significante no mundo dos livros, pelo menos Sim, podem dizer que sim. Um, mas acho que há dizemos que pessoas que sim. têm curiosidade e que podem querer saber, e quem diz a minha conta diz outra pessoa qualquer. Eu sigo pessoas com 1.000 seguidores, com 2.000 seguidores, que elas próprias são uma marca. E para mim, dividir contas ou ter uma conta disto e ter uma conta daquilo é interessante a nível monetário quando a pessoa, por exemplo, há muitos youtubers que têm um canal sobre finanças, um canal sobre videojogos. A nível monetário e a nível de segmentar públicos, isso é super interessante estrategicamente. Mas a nível de influencer e criação de conteúdos, tu és a marca. Portanto, toda a tua essência, todos os teus valores fazem parte do que estás a partilhar. Quer seja moda, quer seja transportes, política, religião, livros, beleza, etc. Então acho que a própria pessoa acaba por ser o produto também. Exato, porque se vês que a pessoa depois está. Se acompanhas a pessoa e vês que a pessoa tem certos valores, mas depois numa conta separada pode estar a promover um produto ou um serviço que não está relacionado, tu começas a achar isso estranho. E também porque é Exato. que não estarias a promover isto na tua página principal? Apesar de muita Portanto, gente não percebo. reparar, ou seja, nem sequer ligar, porque há imensos criadores de conteúdos que fazem, por exemplo, têm a sua conta, mas depois têm várias contas a falar sobre outros produtos Eu e por acaso lembrei-me disso agora. Isto não era uma coisa que estava planeada, mas lembrei-me disto agora, que não sei se já viste que agora também acho que se chamam embaixadores. Não percebo muito Uhum. bem. Já vi, por exemplo, são aplicações que suponho que a malta entre em contacto com criadores de conteúdo e perguntam se querem ser embaixadores e eles então criam uma nova página. Sim, já me aconteceu, já me contactaram. Devo dizer, não são nada mal pagos, mas não acho que eticamente, nem para a marca que uma pessoa quer criar, faça sentido, porque sim, em termos, se a pessoa avaliar só em termos monetários, faz todo sentido. Basicamente, as propostas que eu recebi, só posso falar do que eu sei, não é? Não sei as Claro. outras pessoas. Mas o que acontece é a criação UGC, portanto, tu crias contas específicas para partilhar um certo produto, uma aplicação, etc. Por exemplo, um creme, um relógio, o que quer que seja. Crias essa nova conta e fazes vídeos para publicitar esse produto. O que é que eu acho? Acho que com uma pessoa que quer crescer a sua própria marca e quer crescer a sua influência, não me faz sentido, porque para que é que eu vou estar a vender o meu direito de imagem, para produtos que se calhar eu nem sequer quero saber? Porque eu ligo muito às parcerias que faço e ao tipo de conteúdo que partilho, principalmente quando é pago. E ter a minha cara associada a certas coisas só para ganhar dinheiro, na minha ótica não faz sentido. Pode fazer sentido para outra pessoa, mas e a maior parte dos seguidores às vezes nem quer saber, mas eu quero saber eticamente, portanto, eu preocupo-me com Sim, isso. é a tua cabeça que tem que dormir descansada ao fim do dia. Portanto, Exatamente. portanto, percebo. Mas é interessante porque eu já vi isso acontecer nas redes sociais, não é? Estou a scrollar e vejo isso acontecer e por acaso fico confusa de porque é que estão a criar uma nova página, mas pronto, fico feliz de saber que alguma coisa nesta vida é bem paga. Portanto, Não é, por acaso não é nada descabido, tipo, ou seja, não é nada portanto, ainda mínimo. bem. Sim, até E por acaso, o facto de juntares então, porque eu acabo por. Sim, posso dizer isto, acabo por concordar contigo no sentido de concordo que os teus valores estão reunidos em ti e, portanto, faz sentido aproveitares a tua comunidade e a tua imagem de marca para promover então coisas que te fazem sentido, porque às vezes os seguidores não querem saber, mas isso, tu ficas a pensar, e se alguém realmente reparar, acho não que é? é isso, Porque acho que é a minha ligação com a comunidade, porque mesmo que ninguém note ou que ninguém leve a mal, eu sei o tipo de relação que eu quero ter com os meus seguidores, eu sei o tipo de ética que eu quero passar, eu sei os valores que quero transmitir e sei a relação de confiança que quero que eles sintam comigo. Portanto, acho sim, que porque isso a partir do sim, momento em que existe uma quebra de confiança, depois é muito difícil voltares a construir isso. sim, sem dúvida. Uhum. Portanto, sim, era isso nesse sentido.
E achas que o facto de acolheres tantos temas na tua conta é bem acolhido pela tua audiência? E isto é mais porque. É assim, não são Ok. assim tantos temas, Sim, calma. sim, Eu imagina, falo de a minha livros. dúvida. É verdade, mas imagina, a minha dúvida é mais no sentido. É mais no sentido de vez em quando, lá está, estou a scrollar e vejo histórias de malta. Eu sei que eu falo aqui mais sobre livros, mas e se eu começasse a falar sobre este desporto que eu pratico? E se eu começasse a falar sobre este tema que também me interessa? Opá, Vocês iam gostar? publiquem. Eu só de género, eu quero ver tudo sobre ti. Opa, manda! Publiquem! Uma coisa que têm de perceber, e isto é, não Marta, criadora de conteúdos, Marta, gestora de redes sociais. Tudo é conteúdo! É Tudo! verdade, É o que eu digo aos meus clientes, é o que eu digo, tudo é conteúdo. Um vídeo de 3 segundos é conteúdo, uma fotografia. Se for bem trabalhado e se tiver um ângulo certo, tudo é conteúdo. Portanto, partilhem tudo o que quiserem. A conta é vossa. Se vocês gostam de exato. correr, se gostam de beleza, se gostam de dançar, se gostam de cozinhar, pá, podem chegar a públicos diferentes. Aliás, os maiores influencers deste mundo são de lifestyle. Lifestyle, tudo. Exato. E voltamos aqui à questão de há bocadinho, que é porque é que eu estou preocupada com o que é que as pessoas querem ver e não com o que é que eu quero mostrar. Porque se eu quero mostrar isto, a página é minha, eu posso fazer o que bem me apetecer. Sem dúvida, e eu acho que as pessoas esquecem-se que cria muito mais gosto pela criação e a pessoa fica mais consistente e gosta mais do que faz se partilhar o que gosta. O que Porque se gosta, estiver só exato. à procura do que as outras pessoas gostam, é aí que as pessoas caem no erro de não serem consistentes, de não conseguirem. Eu recebo muita pergunta de mas como é que eu publico todos os dias? Ou como é que eu crio uma conta? E vocês publicam todos os dias se quiserem publicar todos os dias. E isso só acontece se gostarem do que estiverem a fazer. Porque Claro. depois também há muita gente que quer ser influencer, mas não quer ser criadora de conteúdos. E isso não bate muito certo, porque nós temos que editar, nós temos que gravar, nós temos que falar, nós temos que ser criativas. Portanto, uma pessoa tem que gostar de fazer essas coisas Sim, para conseguir estar claro. presente nas redes sociais. Aliás, isto enquanto pessoa que tem primos e irmãos mais novos, já foi um debate nas mesas de almoço de domingo e Natal e tudo mais, que é o facto dos jovens hoje em dia quererem ser influencers. E eu vejo que, por exemplo, a geração dos meus pais, dos meus tios, vê isso com maus olhos, género, queres ser influencer porque és preguiçoso e não queres ir para o ensino superior e não queres trabalhar. Eu, por acaso, vejo isto de um ângulo um bocadinho mais delicado, que é, enquanto pessoa que trabalha com redes sociais, consigo perceber o quão rentável isto pode realmente vir a ser, mas fica a pensar de, queres ser isto e estás disposto a fazer o trabalho para fazer isto, ou realmente queres fazer isto porque vês toda a gente a fazer e achas que pode ser muito rentável e que não é assim tão difícil afinal. Porque implica tempo, implica disponibilidade, implica trabalho na mesma. Sim, sem dúvida, ou seja, não vou cair no erro de dizer que é a profissão mais difícil de sempre, não é. Acho que fica mais complicado quando o meu caso e de outras pessoas que têm o seu trabalho, têm a sua rotina e por cima ainda fazem isto. Mas sim, eu acho que há muito glamour em volta da criação de conteúdos e da presença nas redes sociais. E sim, está correto por um lado, mas por outro, epá, há profissões mais fixes. Exato, se calhar Portanto, isto é só também uma coisa um bocado mais passageira. sim, Mas é engraçado manter as portas abertas e as claro, pessoas sem pensarem dúvida. realmente que podem vir a fazer alguma coisa com isto. Estavas a Uhum. dizer, interessante, e que também tinha em minha mente para perguntar, exatamente, vou aproveitar agora a boleia, que estavas a dizer que fazias isto ao mesmo tempo que tinhas um emprego. Minha pergunta é como? Marta, como? Explica-me! Imagina, eu tenho uma agenda. Muito Yeah. gira e muito cheia, aposto. Sim, sim, eu tenho uma agenda muito cheia, mas isso é porque eu me meto em muitas coisas. Isto Porque vem atenção, esta pergunta vem de um ponto de admiração máxima. eu sou uma pessoa extremamente preguiçosa. E quando eu digo preguiçosa é, eu podia passar o dia todo no sofá se me deixassem. Fácil. Tipo, epá, eu deixem-me no sofá quietinha que eu estou bem. Mas eu sou uma pessoa extremamente competitiva, extremamente dedicada. E se eu me meto nas coisas, eu sou muito. Elas vão dar certo. Elas têm de dar. Se não derem, tenta-se outra vez. Que isto. Calma.
Mas sim, ou seja, eu tenho uma rotina muito regrada em termos da minha saúde, portanto, treino, meditação, esse tipo de coisas não há questão, isso tem que acontecer. Certo. Se não acontecer, também é por uma questão de descansar ou porque o corpo precisa. Relativamente a ligar ao trabalho, eu gravo sempre que posso. É muito isso. Eu não quero que interfira com o meu trabalho e se isso acontecer, para mim isso já não funciona, porque tem que ser profissional num lado e tem que ser profissional no outro. Mas uma coisa que eu faço muito é, eu vou treinar de manhã, arranjo-me, antes de sair de casa para o trabalho, eu gravo uns vídeos e depois saio para o trabalho. Hora de almoço, às vezes recebo uns livros, dá sempre a gravar um rollzinho sem falar, por exemplo. Mas normalmente é isso, tipo, ao final do dia também posso gravar, mas normalmente é antes de ir para o trabalho, várias ideias que surgem, gravo, bora. Honestamente é mais fácil gravar do que ler os livros e ter sempre livros para falar. Sim. Sim, porque nem sempre, nem todo o conteúdo tem que ser sobre os livros que lês. Sim, claro, pode ser outras coisas, E mas neste momento ia perguntar-te, só por curiosidade, e se quiseres partilhar, claro, como é que está neste momento a tua estratégia de publicação? Com que frequência publicas? eu publico no mínimo uma vez por dia, Ok. no mínimo dos mínimos. Às vezes publico 2, 3, mas o que acontece sempre é um por dia, isso sempre. E depois stories e assim, E eu mas acredito que depois, imagina, para mim, pensar no facto de publicar uma vez por dia é um bocadinho intimidante, mas também acredito. Sabes que eu ando muito a pensar na cena de vou-me desafiar. Um mês. Um então, mês. São 30 vídeos. Aliás, devia ter feito isto em fevereiro. Menos vídeos. faz aqueles. Há muitos gestores de redes sociais a fazerem esses testes de eu publiquei uma vez por dia Sim, durante 30 dias e foi isto na que aconteceu. verdade. Na verdade, isso não seria tanto para ver como é que a minha audiência reagia, mas para ver como é que eu reagia e se chegava ao fim do mês com a minha sanidade mental intacta. Mas por acaso Mas não por me acaso ando a pensar custa, muito nisso. Mas não me custa era isso que eu ia nada. dizer. Acredito que depois de entrares no ritmo seja mais fácil. Tipo, tu arranjas sempre. Isso tudo é conteúdo. Tu arranjas sempre um vídeo para publicar. Sempre. Mas sim, tipo, uma vez por dia no mínimo. Sim. Isto no TikTok. Suponho que a tua rede principal, sendo o TikTok, suponho que depois para o Instagram faças alguma adaptação. Normalmente é capitalizar conteúdos, que é o que fazíamos no jornalismo e nas redes sociais. Exato. Portanto, fizeste um vídeo, esse vídeo vai para todo lado. Todo. Isto é capitalizar a cena. Toda a gente vai ver. Não Isto tem é. opção de escolha. Sim, isto não é aquela estratégia muito bem pensada de são redes sociais diferentes, conteúdos diferentes. Sim, isso é tudo muito bonito, mas não. Não. Isto é o mesmo vídeo, vai para todo lado. O que pode publicar mais no Instagram, obviamente, são as stories, se calhar fotos que não vão para o TikTok. Pronto, mas Sim, normalmente fazes uma mini diferenciação, mas à partida será. sim. Eu por acaso também sou muito assim, é do género. Então eu tenho isto e não vou andar aqui a diferenciar. Ando muito a considerar isso ultimamente. Pronto, agora estou a ser egoísta, estou a usar-te para a minha estratégia pessoal. Ando, ando a pensar um bocadinho. Se eu fizesse este tal desafio de publicar uma vez por dia, vou fazer isto no TikTok. Mas então voltar a trabalhar só para o TikTok quando o Instagram é a rede onde até tenho mais pessoas. Tipo, porquê que. Então, olha, obrigada por validares a minha ideia do Lulo. Aliás, o que eu Isto vai tenho acontecer. feito, o que eu tenho feito é publicar no TikTok, no Instagram e nos shorts do YouTube. Não tenho publicado todos nos shorts, Mind-blowing. mas Certo. tenho começado a fazer isso. Às vezes esqueço-me, aliás, tenho-me esquecido, acho que já não publico Válido. lá há muito tempo. Mas sim, é capitalizar conteúdos. Ao máximo. Também Agora, já pensei nisso também. Até agora porque eu não como eu tenho um aconselho, podcast, diz-me. desculpa, eu não aconselho a minha agenda, basicamente. Não aconselho. Não aconselho, depois tipo mais eventos e participações, e depois o Clube do Livro, e depois gestão do clube, e agora estou no Clube do Livro da Amadora, que sou moderadora, até rimei. Mas sim, não aconselho a minha agenda. Depois eu estou com muitos projetos secretos que irão descobrir mais tarde, I don't know. Eu estou com muitos projetozinhos, então não aconselho. Não aconselho. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. E sim, é que as pessoas não veem as minhas crises existenciais.
eu não vou conseguir fazer isto, porque é que eu fiz isto? Mas a verdade é que é saindo da nossa zona de conforto que nós evoluímos. Portanto, eu mega admiro isso em ti. E é assim, a minha agenda também não deve estar muito melhor, sabes? Portanto, deixa lá. Deve ser uma coisa de Martas. Estamos todos juntos. E por acaso é engraçado, estás a falar na gestão do clube, porque eu ia perguntar-te de que forma é que o clube depois complementou aqui esta tua cena de te lançares nas redes, porque é um formato completamente diferente. É uma coisa presencial, já não é digital, envolve muita gestão da tua parte. Imagina, é 100% digital e vai sempre ser. A comunidade gere-se muito pelas conversas, pelos grupos que as pessoas têm, e agora o clube estourou o WhatsApp, então eu tenho duas plataformas para gerir. Tenho o WhatsApp e tenho o Discord, mas o jogo pela capa é incrível, porque é um formato completamente diferente e eu acho que as pessoas também sabem muito que eu estou presente, eu só não estou sempre presente, porque é impossível também ver todas as conversas e as pessoas estão a conversar à vontade sobre os livrinhos e é mesmo para isso que o clube serve Claro. Tu e estás acho. ali a facilitar criarem relações. Exato, e depois também criam relações comigo e tagam-me e conversam comigo e tudo isso, e depois temos os eventos presenciais que são tipo incríveis e eu fico mesmo muito grata por ver tanta gente a ir e a conversar e a estar presente e é incrível. E depois fico ainda mais feliz quando vejo todo o formato, tipo, ou seja, pessoas a criarem os seus próprios projetos com o mesmo formato do clube. Uhum. Então eu fico tipo, olha, então, afinal foi uma boa ideia. Exato. Se está toda a gente a fazer. Não, mas Mas eu fico tão admirada porque agora vejo as histórias, não é? Mas antes também, quando trabalhávamos, o facto de encheres todo o piso da Bucols, eu ficava tipo, como? O que é que esta rapariga tem? Uma coisa muito especial, sem dúvida, mas o que é que esta rapariga tem para mobilizar tanta gente? Faça chuva, faça sol, faça chuva, faça sol, faça chuva, faça sol. Incrível. olha, não te sei dizer, sei que é muito trabalho, muita dedicação e agora tipo, sinto-me mesmo grata porque acho que as pessoas gostam genuinamente, ou pelo menos parecem gostar, e fico muito feliz porque eu sei que é um espaço onde as pessoas podem se sentir à vontade para conversar, mesmo que não, depois não estejam presencialmente, conseguem todos os dias e Sim. eles falam muito. Todos os dias há conversas no Jogo pela Capa, quer no WhatsApp, quer no Discord, a toda a hora. E eu amo isso, porque o que eu não queria era um clube aborrecido. Um clube em que as pessoas estivessem caladas. Tipo, não. Bombardeiem-me de mensagens, não há problema. Mas gosto muito. E eu acho que também é um espaço de... É isso, as pessoas podem não se sentir 100% confortáveis nas redes sociais, não há esse sentido de conversa, de mais intimista, que no Jogo pela Capa conseguimos. Então gosto mesmo muito e fico mesmo muito grata por... nós neste momento somos 2.600, 2.000 e não sei quantas, mais ou menos, Isso é pessoas. incrível. E pronto, e estou mesmo muito grata porque acho que é uma dinâmica muito, muito fixe. E eu queria muito ir a mais cidades do país Estou e sempre a pedir um encontro cá em cima porque eu agora vou menos vezes lá em baixo. vamos ter um almoço em Aveiro. Portanto, Isso não foi anunciado, ou eu foi, fui? foi. Foi? Oh meu Deus, eu estou a falhar! Não estás a Já ver. falamos sobre isso. Sim, sim. Portanto, nós vamos ter Já falamos sobre isso. marcado já, temos almoço dia 28 de fevereiro em Aveiro, mas podem ver nas minhas redes mais dados, porque é preciso, nesse em específico é preciso inscrição, e Pronto. depois dia 21 de março, se não estou em erro, na Bucols, em Lisboa, outra vez. Posso, não quero saber, não consigo ir. Mas pronto, pode ser Mas que alguém ouvir consiga. Pronto, exato, mas depois eu quero ter mais e vamos ter feiras dos livros pelo isso é país. incrível. É isso, e é tão bom porque a ideia que eu tenho dos teus clubes é que, pronto, tu própria dizes isto, mas eu posso confirmar que é, mesmo quando o livro que estão a ler e a discutir não é bem aquilo que eu gosto de ler, eu posso ir e sentir que sou acolhida na mesma. Sem dúvida. Porque
porque a discussão é feita, acho que é sem spoilers, certo? Mas mesmo que fosse com spoilers, porque eu podia não querer ler o livro de forma alguma, é mais pela energia vibrante das pessoas e, portanto, admiro muito o facto de dizer, mas claro, isto é tudo um reflexo da tua pessoa, porque tu tens essa personalidade vibrante e que consegues atrair essas pessoas. Obrigada. Mas sim, é tipo, é 100% sem spoilers e é isso. Uma coisa que eu queria criar era um espaço que nem toda a gente vai gostar das escolhas daquele mês, nem toda a gente vai querer falar sobre esses livros, mas toda a conversa é orientada para que ninguém se sinta excluído. Ou seja, a forma, também a minha experiência em comunicação e em jornalismo, a forma como está formulado todo o encontro, qualquer um que seja, é para ninguém se sentir excluído, não haver spoilers, mesmo que menos pessoas leram o X livro ou mais pessoas leram o outro, cada pessoa pode participar, porque até as perguntas são feitas, por exemplo, sobre o género, sobre a capa, sobre a escrita. Então, pessoas que não saibam do que é que a história se trata, conseguem Conseguem participar ter. na mesma, sem Exato. dúvida. E eu Isso queria é muito incrível. isso. E depois eu também adapto às pessoas que estão à minha frente, porque eu vou fazendo perguntas e, e há muita interação. E se eu perceber, ok, tipo, só 2 pessoas é que leram aquele livro, 60 leram aquele, vamos adaptar a conversa, vamos fazer jogos, vamos fazer atividades. E então tento, quero mesmo que seja um espaço seguro acima de tudo, quero as minhas Claro. redes como clube. Yeah. E sentes que as pessoas que atrás para o clube têm assim um género preferido ou até têm as suas diversidades dentro do clube? Porque pelo menos a impressão que eu tenho de ti é que és uma pessoa que até vai lendo um bocadinho de várias coisas. E portanto eu sinto, não, eu acho que qualquer pessoa que chega à beira da Marta e que lhe peça uma recomendação, ela vai conseguir dar uma recomendação. E depois se isso se refletia também no clube. Eu acho que só não consigo dar recomendações de terror, porque sou mesmo dricas. Válido. Acho que é o único. Olha, ainda mais um ponto em comum. Acho que é a única, mas de resto eu sempre gostei de ler um bocadinho de tudo, de clássicos a fantasia, a romance, a desenvolvimento pessoal, a espiritualidade, a política, o que seja, Claro. e eu sinto isso na minha comunidade, ou seja, há pessoas que só leem romances, há pessoas que só leem fantasia, há pessoas que leem de tudo, há pessoas que só leem clássicos, e eu gosto disso, que é eles todos estão unidos no mesmo sítio, apesar de se calhar não lerem coisas nada semelhantes. Nada semelhantes. Isso é muito. É exatamente isso que, pelo menos, eu acho que acaba por potenciar toda a interação na comunidade, que é pessoas que têm gostos tão diferentes que se encontram num só sítio. Isso é muito, muito fixe de se ter. E o facto de teres uma presença tão marcada nas redes sociais e com o clube de leitura. Vem, não é aquela frase do com grande poder vem também uma grande responsabilidade. Sem Como dúvida. é que tu geres a responsabilidade que eu imagino que seja liderar uma comunidade, desde manter conversas saudáveis, não é? Moderar aquelas divergências que são inevitáveis e pronto, nós também, apesar da comunidade ser incrível, acho que também não vai ser novidade nem para mim, nem para ti, nem para quem nos estiver a ouvir, de saber que nem sempre é o lugar mais feliz para se estar. Portanto, como é que tu geres isto tudo? Então, no clube eu tenho muita sorte porque já se gere sozinho, entre aspas, ou seja, eu estou muito, muito presente e todos os dias estou nas conversas e estou em cima do acontecimento, mas eu tenho pessoas muito que estão desde o início e que sou muito grata que avisam das novas pessoas. Por exemplo, uma coisa que eu sou completamente contra é a partilha de e-books de forma ilegal de livros. E às vezes as pessoas pensam, uma comunidade, vou perguntar, tipo, arranjam um e-book X, e os grupos de Telegram ou não sei o quê. Eu às vezes não consigo estar em cima do acontecimento, não vi a mensagem no minuto que foi enviado. Claro. Tenho sempre alguém ou a mandar uma mensagem ou a responder, tipo, não, este não é o grupo para ti, tipo, aqui não, não. Ou tipo, nem se... E depois uma coisa que eu não gosto muito é quando pedem e dizem, mas manda-me fora deste grupo, porque não é permitido. As pessoas vão logo avisar, tipo, Sim. aqui nem isso podes fazer, aqui isso não Nem se não. faz. Isso é muito bom. Sim, sim, Porque primeiro não tens que te sentir polícia e depois já tens uma comunidade que já estão alinhada com os teus valores que te defendem com unhas e dentes. logo, estão muito atentos a isso e mesmo em debates, sinto que no início, portanto, nos primeiros meses do clube, o clube faz 3 anos em setembro,
Portanto, mesmo nos primeiros meses do clube, havia dramas e havia pessoas mais conflituosas ou pessoas que não sabiam lidar com opiniões diferentes. E uma coisa que Ok. eu prezo muito nas minhas redes, e há pessoas que não gostam, é eu vou falar de opiniões diferentes. Eu adoro isso. Eu adoro questões que não têm resposta, eu adoro debates, eu adoro levantar questões e falar de opiniões. E às vezes as pessoas sentem um bocadinho de dificuldade em perceber. Eu dar-vos a panóplia de opiniões que existem não significa que eu sou de uma ou de outra. Eu estou a dizer as opiniões que existem. E eu acho que é bom nós sermos confrontados com isso. E no meu clube, e também agora nas minhas redes sociais, eu sinto que as pessoas sentem isso também, ou seja, também gostam disso, também sabem lidar com opiniões diferentes e debatem e conversam e, eu gosto mesmo muito disso, ou seja, eu sinto mesmo Sentes que o isso ambiente. é. Nós já vamos falando sobre isso, mas sentes que isto é também uma consequência de qual é que foi o teu background académico? O facto de teres estudado jornalismo? Sim, também, mas eu sempre fui muito assim. Aliás, um dos meus sonhos é estudar filosofia. Olha, E então eu sempre gostei de questionar, eu sempre gostei de levantar, levantar questões. Ou seja, mas. válido. E às vezes até pode não ser. Por exemplo, eu sou ótima para discutir política comigo. Aliás, depende, porque há pessoas que podem achar irritante, porque eu sou advogado do diabo. Eu posso não concordar com uma ideia que eu vou. Então, mas e se isto? Então, mas e se estiverem certos nisto? Então, e se estiverem errados naquilo? Eu vou levantar as questões. Motivas o diálogo. Sim, e há imensos temas nos livros, e eu acho que, como comunidade, nós temos tanto potencial para isso, que é nós somos leitores, fogo. Nós podíamos Exato. questionar tudo. Tudo, personagens, enredo, temas, a própria comunidade, o mercado literário. Nós devemos questionar. E questionar não é ter uma resposta certa, ou não é dizer a minha opinião é esta, nem é tirar conclusões precipitadas. Uma coisa que eu odeio Até porque muitas vezes não vamos ter a resposta, mas só o facto de nunca. estarmos a fazer a pergunta, a motivar o diálogo, faz-nos chegar um bocadinho mais perto. Sim, e eu sinto que a minha comunidade, ou pelo menos a comunidade que me acompanha mais atentamente e que está no clube, faz isso. E eu fico mesmo feliz. Fico mesmo, Isso é mesmo muito bom. feliz. Sentes que o facto de, pronto, o lado contrário da moeda, sentes que o facto das pessoas estarem atrás de um ecrã facilita a que não se sintam tão inibidas a deixar comentários desagradáveis? Sim, eu não costumo ter comentários desagradáveis. Eu tive Ainda uma bem. situação em que fui grandemente cancelada, mas pá, já passou. Agora, quem estiver a ouvir e não souber o que é que aconteceu, não, deixa estar. Eu, por Mas, acaso, lembro-me dessa situação. mas pronto, eu aí acho que foi um caso de. As redes sociais, e não estou a falar só dos livros, estou a falar em geral, vivem de conclusões precipitadas e vivem de más interpretações. Ou então não querermos interpretar até o potencial todo do que é que a pessoa está a dizer. Portanto, eu não costumo receber comentários de negativos nem nada disso. Recebi nessa altura, graves, muitos comentários, não só comentários, mas mensagens Sim. e pronto, e coisas mesmo graves. Porquê? Por falta de interpretação. Eu acho que para uma comunidade de leitores deve haver mais capacidade de interpretação do que é que a pessoa Ultimamente diz. tem sido um assunto na ordem do dia. Literacia. É. Tenho visto muito conteúdo nesse sentido. Ok. De questionar exatamente o que temos vindo a falar, de questionar aquilo que nos está a ser apresentado. Pronto, ultimamente também já sabes que várias editoras, desculpa, estou a fazer só aqui uma ponte, mas já Sim. voltamos, que as editoras têm partilhado cada vez mais conteúdo feito com inteligência artificial e, portanto, algumas pessoas têm questionado esse comportamento e, portanto, tenho visto mais conteúdo que seja exatamente sobre isso, sobre pensarmos por nós próprios, questionarmos, portanto, sinto que tem sido o caminho. Sim, e eu acho que as redes sociais eu agora levo com um bocadinho mais afastamento, ou seja, não aceitar, e também da minha filosofia de vida, eu não aceito os insultos como se fosse a minha essência, mas eu não aceito os elogios como se fosse a maior do mundo. Tipo, é melhor levar sempre com equilíbrio, até porque, por exemplo, nessa situação em que, pronto, ou seja, eu sou muito forte em termos de conteúdo explícito para menores.
principalmente nos livros. E eu sentia que na minha comunidade eu tinha muitas meninas jovens e meninos a consumir esse tipo de livros. E houve muita falta de interpretação no tipo que eu disse, porque foram as pessoas adultas e os jovens adultos a ficarem ofendidos quando eu não me estava a dirigir a eles, até porque eu sou uma jovem adulta e consumo esse tipo de livros, acho que há gostos para tudo, mas uma coisa que acho que nas redes sociais existe é bola de neve. Bola de neve em que eu recebi mensagens a pessoas a fazerem vídeos sobre mim, já não era sobre o tema, era sobre mim, a falarem mal Claro. de mim, e eu recebi mensagens a dizerem: olha, eu até concordava contigo, mas estava a render falar do tema e falar de ti. Obviamente que a pessoa faz com essa informação o que quiser, Claro. mas é isso, ou seja, o que eu quero dizer é, já passou, para mim é tranquilo, há quem goste de mim, há quem não goste de mim, está tudo bem. O que eu quero dizer é que nas redes sociais nem tudo é verdade. O tipo de pessoas que estão por trás, e há pessoas que vão olhar para os meus conteúdos e dizer, epá, não gosto nada desta pessoa, está super na boa. Nesse caso do sentido crítico e das próprias editoras e do próprio mercado e do próprio conteúdo que consumimos, eu acho que é muito bom nós pensarmos e não queremos consumir tudo, porque tal e qual como um livro não é só um livro para entreter, pode ser, mas a forma como nós olhamos para esse livro simples só para entreter pode ser um bocadinho diferente. Claro. Um vídeo, um scroll infinito, também não é só um scroll infinito. Nós estamos a consumir aquilo que estamos a ver. E eu acho Mesmo que que seja de forma inconsciente. Exato, e eu acho que as pessoas às vezes pensam que só porque são livros e só porque é conteúdo, isto já é bom, eu não preciso estar a pensar. Não, nós precisamos pensar sobre tudo. Exato, portanto eu concordo. Portanto, olha, concordo, subscrevo exatamente a mensagem e, novamente, boleia para tópico de pensar sobre parcerias com editoras. Porque estavas a falar e eu estava já a pensar em como isto me faz todo o sentido de pensar criticamente sobre as editoras, às vezes pensar sobre timings. Pessoas, sempre que há lançamentos de programas de parcerias, já sempre quem depois não seja selecionado por XYZ razões e que vá dizer que são sempre os mesmos e tudo mais. Eu sei que tu tens, porque nós já tivemos esta conversa 1000 vezes, portanto, eu sei que tu tens uma visão muito específica e estratégica sobre o assunto e gostava de desenvolver um bocadinho mais. Ok. É assim, eu acho que uma coisa que as pessoas devem levar para a vida, e não só como parcerias e tudo, é que a vida não nos deve nada. Eu acho que vou, sabes, eu vou cortar este bocadinho e vou fazer um teaser para o episódio. É isto. Imaginem, eu percebo as pessoas ficarem tristes. Eu própria já fiquei triste porque levei nãos. Nãos atrás de nãos. Mas uma coisa que as pessoas têm de entender é que as editoras, e aqui falamos, por exemplo, de editoras ou de marcas, não nos devem nada. Nicolas, e às vezes, muitas vezes, não é pessoal. É estratégia, é uma escolha. Eu, por exemplo, posso ter mais seguidores do que o Zé. E eu ser recusada e o Zé ser aceite. Ou ao contrário. Às vezes é estratégia, outras vezes é foco naquele ano em específico ou para aquela campanha em específico. Acho que as pessoas levam as coisas muito a peito, quando aqui o que têm de pensar é estratégia. E às vezes nós não vamos perceber a estratégia, nem temos de perceber a estratégia. Porque, para quem não sabe, há muitas parcerias que são feitas de forma anual. Então, nós Sim, candidatamos. acho que cada vez mais o caminho está a ser Sim, ou nessa seja, direção. nós candidatamos-nos no prazo X, por exemplo, em dezembro ou em janeiro, ou etc., para termos a parceria desse ano. E não significa, ou seja, se tivermos a parceria no ano anterior, não significa que vamos ter a parceria no ano seguinte. No ano seguinte. Ficarmos ofendidos ou criarmos má relação, sim, porque fazer stories a criticar, essas stories vão chegar às marcas ou às editoras. Tudo o que está nas redes sociais é partilhável. Tiram-se prints, partilham-se, tudo. Eu acho que, mas aí é mesmo como filosofia de vida. O não é garantido, sempre. E não é porque recebemos um sim antes que não podemos receber um não. E acho que criarmos E ao esse tipo contrário também. Exato, e acho que criar esse tipo de pressão para nós e para as marcas e para as editoras só vai dificultar o nosso trabalho
2, vai diminuir o nosso gosto pelo que estamos a fazer, porque estamos a levar coisas a peito que não foram pensadas a peito. Sim. E mesmo Concordo se mesmo foram, muito. se aquela marca não gostar de mim, É não lidar. gosta de mim, há outras marcas que podem gostar. Podem gostar. Eu vejo muito, eu não sei se concordarias, mas eu sempre vi muitas parcerias num ponto de vista quase como um mercado laboral, que é, eu candidato-me. Se eles gostarem de mim, ótimo. Se não gostarem, não é pessoal, mas lá está, o que estavas a dizer de irem para as redes sociais, para as stories, partilharem sobre isso. Se eu fosse uma empresa à procura, a fazer um processo de recrutamento, e um candidato que eu não escolhi fosse para as stories dizer mal de mim porque eu não o escolhi para trabalhar, eu provavelmente nunca o contrataria. Pá, Uh, sim, eu acho que é pensar mesmo como um trabalho. Porque às vezes as pessoas não estão a encarar como isso, estão a encarar como amizades e como uma oportunidade. E sim, são oportunidades e é incrível, mas não conseguiste agora, consegues depois. Ou conseguiste uma e não conseguiste a outra. e também não terem como garantido que vai acontecer. Sim, Porque não é um tomarem. extra. É um Sim, extra. Eu acho que nós. Mas isto também no geral, porque, pá, não sei. Não, estou a pensar, olha, estou a pensar nisto, mas estou a pensar também no balé, porque, como tu sabes, eu faço balé e já ouvi algumas histórias de, por exemplo, pessoas que querem começar e que estão logo a pensar quando é que podem fazer aulas de pontas. Calma. Não fazes a mínima ideia se vais querer chegar lá, quando é que vais chegar, quando é que não vais chegar. Se chegar e é uma coisa que tu queres, ótimo. E se não chegar, tu vais ter que aprender a gostar disto desta forma. Portanto, é exatamente igual, porque tu começaste isto como tu, no geral, não é eu, tu, as pessoas, sim. começaram isto de uma maneira como um hobby. A partir do momento em que sabem que isto existe e que é uma possibilidade e querem trabalhar para isso, perfeito. Mas, por exemplo, já tive também situações em que eu, enquanto marca, mandaram um e-mail e perguntaram se aceitariam fazer uma parceria com essa pessoa, sendo que a pessoa ainda nem sequer tinha a página criada. Portanto, era já à espera da regalia Sim, sem existir sequer a página. Não, não era uma sim. questão da página já existir e tinha 100, 200 seguidores. Não, era a página não existia sequer. Eu recebo mensagens assim que ainda não criei a minha página, como é que já posso conseguir parcerias? E eu começas a publicar, começas a Passo trabalhar, um. porque aí também vem muito da minha educação, que é não, nada está garantido e não recebes nada sem trabalho, e mesmo com trabalho podes não receber. Mas ninguém te tira o teu trabalho. E os meus pais sempre me disseram isso. E, e nesse caso de conseguiste a parceria, epá, ótimo, mas acho muito importante também gerir as parcerias. Gerir, ter, mais uma vez, consciência ética do que é que se aceita, do que é que não se aceita e no que é que nós nos comprometemos. Porque comprometer-nos com algo e depois não concretizarmos também é mau, tanto para a nossa imagem com as marcas, como para a própria marca que confiou em nós. E mais uma vez, é sentido crítico, é parar para pensar. Exato. E aí, nesse caso de, ok, candidatei-me e recebi um não. Ah, mas X pessoa recebeu. Aí não tem nada a ver com o trabalho, tem a ver com a tua perspectiva de vida, que é, e quê? Aquela pessoa recebeu, muito bem, tu não, bora, avançamos. Não tem Exato. nada a ver contigo, literalmente. Portanto, mas sim, mas escolher muito bem as parcerias, não levar a peito e imaginem, se só estamos nisto pelo dinheiro e pelas parcerias, que genuinamente eu conheço muita gente que está e conheço muita gente que sabe que está e está só por causa do dinheiro e das parcerias, epá, acho que tipo, Há tão mais tira um para a bocadinho de vida. gosto à coisa, sim. É isso, há tantas razões positivas pelas quais tu podes criar uma página, o sentido de comunidade, fazer amigos. Opá, um livro de graça é simpáticozinho de vez em quando, mas até que ponto é que isso te enche a alma? Sim, tipo, e aceitar, uma coisa que eu acho que para mim é um desrespeito para as editoras é, um, achar que nós devemos receber todos os livros e dois, não dizer que não. Epá, digam que não se não conseguirem ler. Digam que não se já têm não sei quantos livros na estante por Sim, ler. Digam que não, ponto. Tipo, yeah, para quê? E às vezes, eu falo por mim de toda esta conversa, é o meu ângulo, como é óbvio, claro. mas há livros que eu quero mesmo ler e às vezes perguntam-me: olha, queres receber este livro? E eu sei que não o vou ler agora, eu sei que não vai acontecer, eu sei que a pessoa, a marca, está a contactar-me para promover durante o lançamento, então eu vou dizer: olhem, desculpem, mas eu não consigo, tipo
se quiserem que eu faça a promoção daqui a 6 meses, 1 ano, tudo bem. Se quiserem para agora, acho que é melhor Claro. apostarem noutro criador de conteúdo. Quantas Mas vezes isso, é que eu isso, já isso é fiz isto? bastante. Eu sei, porque lá está, nós já trabalhamos juntas, tu já me disseste esse tipo de resposta. E foi algo que, pronto, se quem nos estiver a ouvir ainda não estiver convencido pela tua resposta, venho eu agora dizer que eu valorizei ainda mais o teu compromisso com a marca, exatamente por causa disso. E seguimos na mesma com a parceria, porque tinha as características que tinha, mas valorizei ainda mais o facto de, ok, a Marta está a ser bastante honesta com aquilo que consegue e que não consegue fazer, e portanto eu sei que quando ela me disser por favor, Marta, manda-me já este livro porque eu adoro e quero mesmo muito falar. Eu sei que quando chegar ao teu e-mail a pedir-me um livro, tu estás mesmo entusiasmada com ele, porque se estás a ser honesta comigo sobre as tuas disponibilidades, eu vou valorizar ainda mais quando tu dizes que sim. Portanto, eu valorizo os teus sims quando tu me dizes que não. Sim, sim. Se é que isto fez sentido na minha Fez cabeça, na minha total cabeça fez sentido. super sentido. Sim, é sério. Portanto, Porque eu acho que é isso, ou seja, não é só a minha imagem que está nas redes sociais, é a minha imagem que está também nas empresas e nas marcas e nas editoras. E eu sei o quanto custa de enviar um livro, não é só enviar um livro, apesar de parecer pouco para muita gente. É toda uma estratégia, todo um planeamento, é toda uma aposta na sorte de promoverem aquele livro, ou de falarem bem, ou de sim, viralizar. é um E bocado um tiro no escuro. sim, e estarem a apostar em mim e eu saber, eu quero enganar quem? Eu não vou conseguir ler nos próximos 3 meses. Está bem, mas o lançamento é agora. Para que é que eu vou estar a dizer: Sim, 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 quero muito ler, envia-me o livro. Mas eu não consigo comprometer. Acho que era claro. um erro, mais uma vez, na minha própria consciência, eu estar a fazer algo que não me consigo comprometer. E eu acho que isso é tudo muito digno de profissionalismo, de eu não estou a ter uma relação só de sim, dá cá o livro, depois eu vejo. Não, é uma relação profissional. Eu acho que é justo a pessoa também estar consciente disso e decidir, ok, a Marta não, passamos para outra. Ou então não, olha, Marta, Exato. mesmo assim nós apostamos. Mas assim a marca também faz uma gestão de expectativas com a marca. A marca não está à Claro. espera de uma coisa que tu não vais entregar. Portanto, pelo menos para mim também me parece bastante correto. Engraçado, porque também tocaste no ponto da remuneração do livro, do livro, do custo do livro não ser só o custo do livro, e também mesmo assim sabemos quanto é que custam os livros em Portugal hoje em dia, mas ia perguntar-te se consideravas isso remuneração justa, porque há muitas pessoas que querem e que aspiram ter então as parcerias para poderem receber o livro e que ficam plenamente satisfeitas. E isto, claro, isto sempre ressalvando que vai ser sempre uma opinião pessoal. Portanto, há Sim, pessoas que se sentem bastante satisfeitas com o livro, há pessoas que considerariam justo uma remuneração extra, porque para além do livro estás a fazer o trabalho de publicidade e equiparam também a outros mercados diferentes, por exemplo, o da beleza, em que envias o livro, envias o produto e envias também a remuneração. eu acho que as pessoas têm de perceber a diferença entre uma parceria e o envio de PR. Porque enviar um livro funciona para PR. Sim, E não requer pagamento. Ou seja, foi oferta, e sim, eu tenho uma relação de dizer compromissos e estabelecer, mas também sei muita gente que encara como PR, ou seja, eu recebo o livro e depois eu é que vejo o que é que faço com o livro, tal e qual como imensas influências fazem com produtos de beleza e de moda e etc. Outra coisa é uma parceria publicidade de vídeo pago. E eu acho que as pessoas têm de saber lutar pelo que querem, mas também têm de saber medir parcerias. Ou seja, vens ter comigo e dizes-me: Marta, vamos ter este lançamento e tenho o livro e olha, gostava imenso de te enviar e pronto, e se tu gostares, olha, podes partilhar. exato. Top, isso é PR. Se eu gostar, eu faço. Agora, tu dizes-me: olha, Marta, eu tenho este lançamento e quero imenso que promovas o lançamento e isto tem que sair em X tempo e eu mando-te um briefing e não sei o quê. Isto é uma parceria paga. Porque isto não é, se eu gostar Exato. do livro, eu faço um conteúdo ou algo do género. Não, isto é um vídeo em que tu queres que eu fale bem do lançamento ou do produto ou etc. e queres que eu publique, e isso é uma parceria paga.
Acho que as pessoas também têm de ter discernimento de em que posição é que estão. Não é com 10 seguidores que vão pedir uma parceria paga, a não ser se tiverem 10 seguidores e milhares de visualizações e interação que justifiquem, Que justifique, claro. obviamente. Até porque não é só, eu acho que é um erro pensarem que só com X seguidores é que posso pedir orçamento. Acho que isso é totalmente um erro, porque vocês podem ter menos seguidores e mais E interação, mais interação, claro. podem ter uma ligação mais forte à comunidade. Podes converter com maior facilidade. Exatamente. Acho que é preciso ter mesmo. Eu acho que este podcast é tipo sobre discernimento e sentido crítico. Mas sabes, eu fico tão feliz, porque às vezes eu sinto mesmo a vilã da história, às vezes, quando eu me ponho a pensar nestas questões. Eu fico tão feliz por encontrar uma pessoa que partilha da minha opinião, porque eu fico opá, o nome é o mesmo, sabes? Eu só assino por baixo. Opa, é sentido crítico, discernimento, que é tentar perceber, não ter medo de negociar, Porque não ter isto medo aqui de existe. perguntar. Olha, eu sentia-me sempre, quando eu sabia que o orçamento com que estava a trabalhar era limitado, eu às vezes ficava de género, eu recebia um e-mail e eu ficava tipo, quem me dera dar-te o mundo, infelizmente não posso, mas é isso, exige mais, porque enquanto exigires, eu tenho uma desculpa para poder ir exigir mais a quem me vai dizer que sim ou que não, porque eu no caso só servia como intermediária. Portanto, o facto de trabalhares para isso, mesmo que o não esteja garantido, porque é isso, o não está garantido em tudo. Mas o facto de exigires isso e de quereres trabalhar para isso também é o que te vai abrir essas oportunidades. E eu, pelo menos, deparava-me muito com esta dificuldade de equilíbrio entre. Isto é um envio, exatamente, pronto, é exatamente o que disseste, isto é um envio de um livro e, portanto, quando se envia o livro, no caso, agora as editoras, como a maioria trabalha com um formulário, já meio que manifestas o teu interesse, portanto, se pedes aquele livro e se manifestas o teu interesse naquele livro, à partida é porque o queres ler num período de tempo relativamente breve, não é? E portanto já estás aí a manifestar o teu interesse. Portanto, debatia muito entre, ok, isto é um envio de livro e portanto não posso esperar nada de ti, mas ao mesmo tempo os recursos são tão limitados e o mercado é tão pequenino que eu sei que não posso exigir nada de ti, mas gostava muito que publicasses alguma coisinha, por favor. Então, era um equilíbrio muito, muito delicado. Sim, percebo. Eu acho que eu acho que as pessoas devem sempre arriscar. E qualquer marca, e não estamos a falar só de livros, qualquer marca proposta, a Sim, primeira interação vai ser sempre: olha, tenho aqui uma oportunidade para ti. exato. E cabe-nos a nós dizer: olhem, super entusiasmada, não sei o quê, mas qual é o orçamento para alocar a ação? Pronto, é uma pergunta. Ninguém vai levar a mal, e se a resposta for: olha, não temos orçamento, pronto, Só tu acontece. é que podes decidir a partir daí se queres ou não avançar. Mas ao Exatamente. menos fizeste a pergunta. Exatamente. Não fico de todo ofendida. Há muito o discurso de mas se os criadores de conteúdo pequenos não pedirem orçamento, isso depois estraga o pedido de orçamento dos criadores maiores. Eu percebo, mas estamos todos no mesmo barco, estamos todos a aprender, estamos todos a medir e a testar águas. E eu também comecei sem orçamentos, eu também comecei com parcerias que agora posso achar que eram um bocadinho pronto, diminutas, mas também há uma coisa que se chama estabelecer uma relação com a marca e eu consegui oportunidades muito melhores depois de ter concordado Aceito, com sim. parcerias um bocadinho mais pequenas. Portanto, acho que aí a pessoa gere, mas mais uma vez, cabe a cada criador de conteúdo criar as suas expectativas e também lutar pelos seus próprios orçamentos e Claro. parcerias e etc. Mas também, mais uma vez, não acharmos que somos a última bolacha do pacote, Do pacote. porque não somos. Porque não somos, porque não há. Porque é que enviou o livro a X e não enviou a mim? Epá, porque não enviou. Queres o livro, compra-o. Queres falar do É um livro? bocado isso. Pá, porque é que X conseguiu a parceria paga e a minha não é paga? Olha, porque se calhar a pessoa pediu orçamento e tu não pediste. E eu, como marca, não vou estar aqui. Olha, aqui o João Yeah. pediu 500 e tu pediste 5. Olha, queres os 495 que faltam? Não, nenhuma Pois. marca vai fazer Pois, isso. exato, do ponto de vista de marca não, por isso é que eu sou tão apologista de falarmos um bocadinho mais abertamente sobre isto, porque se falarmos todos sobre as nossas experiências, realmente podemos todos melhorar um bocadinho mais a Claro. situação no geral.
E entristece-me verdadeiramente que, em vez de pensarmos nisto como uma colaboração, em vez de te mandar uma mensagem de... Até podia, olha, imagina que nós nunca nos tínhamos falado na vida, mas eu sabia que tinhas tido uma oportunidade que agora me estavam a fazer. Se calhar eu mandava-te, perdia a vergonha, mandava-te mensagem lá, Marta, olha, sei que não me conheces de lado nenhum, desculpa, mas olha, isto é assim, assim, assado, quando te fizeram a mesma proposta, sentias-te à vontade, isto é tipo discutir salário. Ninguém quer discutir salário e é por isso que somos todos mal pagos. Portanto, importavas-te me dizer como é que isto Eu, correu e não sei o quê, a tua eu recebo experiência? essas mensagens, eu mando essas mensagens, portanto eu acho que faz todo o sentido sim, de tentar perceber, de obviamente confiar nas pessoas Claro, certas, mas sim, acho que faz todo o sentido como comunidade também tentarmos ter uma noção e não há nenhum medo em tirar dúvidas, porque estamos todos exato. a tirar dúvidas, porque estamos sempre todos a aprender. Exato, e isto é uma coisa relativamente recente cá. Portanto, toda a gente está a aprender. Quando eu comecei a trabalhar no mercado editorial, era impensável, e atenção, em 4 anos já se mudou alguma coisinha, mas era impensável pagar a um criador de conteúdo. Pagavas, era, por exemplo, a personalidades de televisão, de rádio. Não, não pagavas a um criador de conteúdo. Portanto, estamos todos a aprender. Yeah. Sem dúvida. Mas tu já tiveste parcerias remuneradas com marcas que não relacionadas com livros, Sim. certo? Certo, ok. Estava a ver a tua cara e estava tipo, não estou a dizer nenhum disparate. Como é que dirias quais é que são assim as maiores diferenças? Sentes que são mais receptivos a oferecerem logo orçamento? Sentes que existe assim alguma grande diferença? Depende muito da marca e também depende muito da abordagem. Ou seja, eu tenho taxas fixas, mas não fixas. Portanto, eu trabalho muito com o tipo de proposta que me estão a apresentar, Claro, mas dou sempre palco para me dizerem o tipo de orçamento disponível, porque se eu gostar da marca, eu também consigo adaptar um bocadinho, ou seja, eu vejo, ok, não tenho muito orçamento, mas eu quero criar uma relação com esta marca, então vamos tentar gerir aqui. E depois eu tenho uma coisa que é preciso ter muita lata. Então, é mesmo. eu digo tipo: olhem, mas tem pouco orçamento, mas mais X conseguimos vídeo no meu TikTok, no meu Instagram, tenho um podcast, conseguimos fazer aqui ginástica. Portanto, vejam o que é que conseguem fazer. Eu tenho, ou seja, eu não tenho assim muitas marcas com a qual trabalhei fora dos livros. Estou a pensar. Mas, por exemplo, já trabalhei com o Expresso várias vezes e estou a trabalhar Sim. este ano, não necessariamente sobre livros, mas sobre projetos do próprio Expresso. E o que é que eu acho? Há mais receptividade, mas não é, acho que nunca é fácil. Portanto, nós achamos que as influencers, também já tive de beleza e assim é tudo muito fácil. E olha, toma aí X, E toma, se calhar toma, não é, exato. leva o meu dinheiro. Isso não acontece. Tudo o que eu Por sinto, curiosidade, és agenciada? não sou, Queres ser? imagina, ando à procura, depois já tive para ser quase agenciada, mas depois voltei atrás, agora ando à procura de opções. Acho que poderia facilitar também a chegar a outro tipo de marcas e acho que seria sem dúvida uma oportunidade, mas teria que ponderar muito bem o tipo de acordo que estava a fazer. Claro. Mas Desculpa, sim, foi só uma curiosidade porque estavas a falar das influências no geral e eu, pois é, sim, olha uma bela sim. questão. Pronto, pois aí obviamente também conseguem outro tipo de parcerias com a agência e assim, mas o que é que eu ia dizer? Ou seja, nenhuma empresa vai estar a dizer, sim, leva o meu dinheiro, leva. Tipo, Claro. nenhuma vai fazer isso. Sinto que é muito a postura da pessoa. Porque eu já consegui trabalhar com, por exemplo, a FNAC, a UC, e tipo de marcas em que eu descobri que recebi mais do que outras pessoas porque tive lata, basicamente. Sim, E também descobri em alturas em que recebi menos do que outras pessoas, porque essas pessoas tiveram lata tiveram lata. e eu estava acanhada. Portanto, acho que depende muito e acho que não há mal nenhum, e eu sei, é assustador, mas não há É mal muito nenhum assustador, é verdade. dizer: olhem, muito obrigada, mas não. É super, super assustador, porque nós pensamos sempre nunca mais nos vão contactar.
Nunca. Eu sei. Mas Identifico-me muito com esse sentimento. Ainda hoje também estou a tentar lidar com, mas vivo muito por essas palavras de se alguma coisa não estiver de acordo com aquilo que vocês querem, com os vossos valores ou com aquilo que vocês acham que merecem para aquele projeto, dizer que não. sim, Alguma coisa melhor vai aparecer sempre, mesmo, não, mesmo que agora estejas aterrorizada. sim, já me aconteceu estar assim, a escrever um e-mail, Isso sou eu nervosa, sempre. e eu tipo, oh meu Deus, vou recusar, e eu ligar ao meu namorado e eu dizer, olha, eu vou recusar esta proposta, e eu estou cheia de medo porque é uma proposta boa, mas eu acho que podia ser melhor, e eu vou recusá-la. E ele tipo, não, o meu namorado é muito racional, e ele é tipo, não sejas estúpida, o que é que estás a Estás fazer? doida? Estás doida, mulher? E eu, Filipe, isto tem de acontecer, eu vou dizer que não. E depois ele rapidamente muda e é assim, é assim mesmo, diz que não. E eu, pronto, disse que não. Passado 3 dias, tinha uma proposta melhor do que aquilo que eu queria. Portanto, pode não acontecer Portanto, sempre. é isso, nós também temos que ter convicção suficiente para dizer que não, porque estamos a bater o pé por nós e não é porque confiamos que a outra pessoa, que lá está, não somos a última bolacha de pacote. Às É, vezes nós podemos bater o pé e dizer que não e a outra pessoa pensa, olha, isto era o melhor que podíamos fazer por ti. Se realmente dizes que não, nós compreendemos, mas vamos ter que seguir sem te fazer uma contraproposta. Mas sim, depois também tens esse exemplo, portanto, esse exemplo que te aconteceu é aquele que se calhar te lembras sempre que pensas, não, eu vou dizer que não. Porque pode não correr bem, mas um dia já correu. uma dica, e aqui de gestora de redes sociais que faz muitos e-mails corporativos com clientes, é digam que não sem dizerem que não. Que não. Ou seja, estão a dizer que não, mas não estão a fechar a porta. Estão a Certo. dizer que Isso não, nunca. mas não há outras soluções. Ou seja, a bola vai sempre para o outro. Nós não dizemos, ah, não, olha, obrigada, não quero. Não, nós dizemos, ah, mas se calhar este tipo de oportunidade não está alinhado com as minhas expectativas, há soluções diferentes, há uma estratégia que podemos optar, estão disponíveis para conversar. A bola vai sempre para o outro lado. E nós vamos gerindo. Pronto. Porque Claro. assim, se a pessoa disser, olha, não, não há mesmo abertura, é isto. Nós aí decidimos. Mas a bola está Claro. sempre. E mesmo Do quando outro é um lado. não, dizemos, oh, mas estou muito entusiasmada para colaborarmos no futuro. Sim. É o politicamente correto. Sempre. Corporativo. Portanto, sim, corporativo, exato. E pronto, com a parte, seguindo a parte das dicas, porque eu sei que isto é sempre o disco pedido, eu não sei se tu és muito fã da parte das dicas, porque eu sei que recebes de imensas mensagens sobre isso, mas tendo em consideração que estivemos a falar muito sobre criação de conteúdo, sobre gestão de expectativas, sobre gestão de parcerias, sobre começar a dar o primeiro passo, falar sobre tudo aquilo que nos apetecer na internet, para além de começa só, qual é que seriam assim as tuas dicas para alguém que gostasse de começar a falar sobre livros ou sobre outra coisa qualquer, porque exato, nós temos tantos gostos diferentes, comecem só alguma coisa. Sim, eu acho que se aplica também a qualquer coisa. Mas sim, começar só. Não ter medo de falhar, porque os primeiros vídeos não vão ser aqueles que nós vamos amar. Passado É anos, verdade. nós vamos olhar para os nossos primeiros vídeos. Arquivamos, nunca aconteceram. Pronto. Acho que, sem dúvida, começar, não ter medo de falhar, de experimentar coisas novas, de descobrir a nossa plataforma, o que é que nós gostamos, o que é que não gostamos, o que é que os nossos seguidores gostam, nada disso. Não ter medo de arriscar, quer seja a contactar outras pessoas, a contactar marcas, a fazer vídeos diferentes, a sair da caixa, não ter mesmo medo de arriscar. Acho que é muito essencial levar, ou seja, mesmo que queiramos fazer as redes sociais a sério, e eu vivo nas redes sociais, todos os meus trabalhos são em volta de redes Aí sociais, está. não levar as redes sociais demasiado a sério. Porque, por um lado, as redes sociais é suposto ser um espaço criativo, fixe, com tendências, com as coisas sempre a mudar, portanto, se levarmos aquilo muito restrito, também estamos a perder uma panóplia de tendências e de coisas que poderíamos fazer. 2, nem todos os comentários são verdade. É verdade. Nem, os teus conteúdos não te definem, ou a forma como as pessoas te veem também não te define, porque tal e qual como eu passo na rua e eu não sei
eu posso criar uma interpretação daquela pessoa, mas eu não conheço de lado nenhum. As pessoas nas redes sociais, apesar de nós acharmos que conhecemos toda a gente porque as vemos, nós não conhecemos. E às vezes a interpretação que nós podemos tirar de outra pessoa está completamente errada. Então, também não nos deixarmos afetar por isso. Acho que mantermos o profissionalismo é extremamente importante. Quer seja com a nossa comunidade, quer seja com as marcas, quer seja nos comentários, simpatia nunca matou ninguém. É verdade, sim, senhor. E é muito, muito importante. Desculpa. Tantinho. Obrigada. Eu estava a tentar ao máximo que o espirro não viesse. Isto nós estamos em casa, as pessoas estão connosco. É verdade. Mas sim, a simpatia. Os meus pais sempre disseram: matam-nos com simpatia. Tipo, sempre. Porque uma pessoa que não goste de vocês, vocês matam-nos com simpatia. Propostas de marcas, simpatia acima de tudo, Sempre. profissionalismo, comunidade, responder a comentários, simpatia sempre, porque ninguém vos pode tirar isso, ninguém vos pode tirar nem verdade. o vosso trabalho, nem a vossa simpatia. E Olha, hoje é engraçado porque hoje até tive uma reunião que não teve o desfecho que eu esperava que tivesse, mas a pessoa disse-me que, e atenção, isto foi uma pessoa que interagiu comigo durante 15 minutos, mas que a pessoa então disse que o facto de eu ser uma pessoa tão bem disposta, tão simpática, tão aberta, era um excelente cartão de visita. Isso é verdade, é o que as pessoas se vão lembrar de vocês sempre. Mesmo quando recebem uma resposta que não é a mais agradável possível, a forma como vocês reagem vai ditar se a pessoa vai querer no futuro trabalhar convosco ou não. sem dúvida. E uma coisa muito importante também, para além disso, é seguirmos o nosso caminho. Ou seja, há pessoas que podem ter menos seguidores do que nós, que depois nos passam, há pessoas que têm mais seguidores, mais views, pessoas que no outro dia não eram virais, mas agora já são virais. Seguir o nosso caminho. É bom estarmos atentos ao que está a acontecer, mas Claro. foco e, sem dúvida, para criarmos uma comunidade, é criarmos essa confiança e termos esses valores e essa ética muito bem definidos. Porque nas redes sociais há muita gente que se deixa levar pelos números, pela fama, por tudo, e nós termos noção da pessoa que somos e do como é que queremos estar, acho que é extremamente importante. Totalmente. Nisso, com a comunidade, com os conteúdos que fazemos, com a forma como lidamos com as coisas boas, com as coisas más, com as marcas, acho que é extremamente importante. Totalmente. E olha, acho que fizeste um bom apanhado do que é que foi sendo a nossa conversa. Eu prometo que não te vou roubar muito mais tempo e, portanto, tinha uma última pergunta, porque eu sei que também é muito da tua natureza e da tua personalidade olhares para o lado positivo da vida e a parte da gratidão. E, portanto, eu acho que para terminarmos assim numa nota mais positiva, gostava muito de te perguntar, porque de certeza absoluta que já tiveste imensas oportunidades incríveis. Qual é que é aquela coisa que já te aconteceu porque decidiste um dia criar um perfil online que é do género, uau, eu nunca pensei que isto algum dia me fosse acontecer, e se existe também uma coisa que ainda não aconteceu, mas que sabes que se continuares dedicada e tudo mais, pode um dia vir a acontecer porque decidiste dar o primeiro passo de criar um perfil nas redes sociais. É muito difícil, porque eu sou muito grata por tudo, literalmente. Eu sei! É muito difícil, porque eu todos os dias pratico gratidão, faz parte da minha filosofia de vida, então é difícil escolher uma coisa ou outra. Eu diria que uma das melhores oportunidades que eu tive e mais divertidas foi fazer o que estás a ler. Foi muito giro andar pelo país, a equipa é impecável e falar com pessoas, e acho que os conteúdos também ficaram muito giros. É um formato um bocadinho mais longo do que estamos habituados, mas eu adorei, foi mesmo mágico. O meu clube do livro é uma coisa que eu tenho muita gratidão. É incrível, porque sei que vai acontecer ainda mais coisas, sei que vamos ter ainda mais espaço para crescer e fico muito feliz. E há alguns projetos que vão acontecer este ano que também não iriam acontecer se eu não tivesse criado a minha conta e pronto, e estou muito grata por eles, apesar de não estarem concretizados. Vamos ver como é que correm, espero que corram bem e pronto. Olha, Espero foi que corram muito bem. fofinho. Gostei muito de te conhecer, que sei que
conheci-te primeiramente em contacto, mas gostei tanto de te conhecer e fico tão feliz por te ver a concretizar estas coisas. E, Eu digo portanto, hoje mesmo, porque tu és daquelas pessoas em que o teu conteúdo, e aqui é assim, eu não fui paga, ok? Eu não mandei Mentira, orçamento, vocês não viram as nossas mensagens no WhatsApp. Eu totalmente que lhe disse para ela dizer isto. eu não mandei orçamento, eu não mandei orçamento. Mas os teus conteúdos, a tua ética, a tua consciência e todo o trabalho que fazes pela comunidade literária têm de ser mais reconhecidos. Tipo, tu mereces muito mais reconhecimento do que tens. E às vezes fico triste por os bons conteúdos não ficarem virais, porque são esses os conteúdos que imensa gente precisava de ver e imensa gente precisava de ter no seu feed. Portanto, fico muito grata por te conseguir acompanhar, por conseguir ver todos os teus conteúdos pronto, e também por te considerar minha amiga, não é? Óbvio. Um, ai, Olha, agora. obrigada. Agora é um momento emocional, mas obrigada. Olha, é assim, eu vou tentar a cena de um vídeo por mês e é nessa altura que eu vou ficar viral e, portanto, toda a gente Um vai ter vídeo por um vídeo dia. por mês, Eu ia dizer um vídeo por dia durante um mês. Sim. Mas já, é assim, malta, perdoem-nos, nós já estamos aqui há 1h20, portanto... Eu tenho outra dica. Força. Mas esta é uma coisa. Isto é para a vida. Isto é para a vida, em Aceito. tudo o que vocês Aceito. façam. E aqui é o meu budismo interior. Sempre que quiserem fazer alguma coisa, pensem: se eu fizer isto, eu vou reencarnar numa barata? Vou ou não? Então pronto. Não façam. É simples, ok? É simples. Não estava à espera que fosse essa a dica que tinhas, mas É a minha assim, dica. É o meu lema de vida. Sempre que me pensarem: a Marta faria isto, não faria porque não quer reencarnar numa barata. Portanto, fica a dica. Quer seja em é vídeos, assim quer seja em relação de pessoas, quer seja em ética, quer em seja. tudo na vossa vida. Fica a dica. Pronto, e portanto acho que com a dica da barata damos por terminado este episódio e Marta, resta-me só agradecer novamente por teres alinhado nesta ideia maluca. Obrigada! Tchau, tchau!